Então, hoje, meus irmãos, a nossa palestra será sobre o batismo e as iniciações, ou batismos e iniciações. É um tema que nos apareceu conforme nossas leituras do trabalho de Rudolf Steiner, num ciclo de palestras que eles chamam de GA 112, que versam sobre o Evangelho segundo São João. É uma explanação da obra de Steiner sobre os assuntos que se estende sobre várias palestras. Nesse código GA 112 são 12, no GA 113 do mesmo título são mais 12, então os assuntos ficam todos soltos em todas as palestras, cada palestra tem 10 páginas. Então a gente precisa ler tudo para depois formar uma ideia geral disso. Então, minha intenção não é mostrar tudo nesse pequeno espaço de 1 hora, coisa que a gente leva 6 meses para ler, quanto mais para digerir. Então, nós vamos traçar os pontos principais, e é tão extenso somente os pontos principais que nós dividimos a apresentação em 2 partes. Hoje, uma iniciação, um início bem completo, sem ele seria impossível a gente mostrar a segunda parte. Então, nós vamos discutir sobre a primeira parte hoje e também sobre a segunda parte numa data próxima, talvez daqui a uns 15 dias, se for possível. Tá certo? Deixa eu dar entrada aqui a um irmão que está aqui pedindo passagem. Ok. Então, voltando. Batismos ou iniciações, né? São as formas que, desde os primórdios, lá da Era Atlante, eram utilizadas para o despertar das pessoas, o despertar dos irmãos que procuravam os ensinamentos mais ocultos, né? É uma maneira de eles vislumbrarem o mundo do espírito, do mundo espiritual. Então, todas essas sabedorias, essas informações chegam até nós, chegou até o Rudolf Steiner também, através de vários métodos que são usados, normalmente são canalizações, clarividências, intuições, e muitas outras, né? E o nosso querido irmão Rudolf Steiner, ele usou do seu poder de visitar os registros akáshicos, de fazer canalizações e também de seu poder de clarividência, de trazer até nós os registros dos fatos que aconteceram, que são um pouco diferentes daqueles que são relatados nos estudos normalmente aí. Então, nós observamos que isso caracteriza o crescimento da humanidade, que nem nós falamos. As informações que são alcançadas por uma pessoa devem ser compartilhadas, distribuídas, disseminadas, para que todos possam ter aí ciência dessa nova informação, né? Porque quando um ser se eleva, ele vai elevar junto toda a humanidade. E é nesse contexto que se insere o trabalho de Rudolf Steiner. E eu, humildemente, recomendo que vocês tomem conhecimento desse trabalho, né? Porque é muito bom, é muito elevador, é muito gratificante para nós que tenhamos sede de sabedoria. Então, vamos falar um pouquinho do Rudolf Steiner, um pouquinho só, tá? Aí vocês têm a data de nascimento do Rudolf Steiner, 27 de fevereiro, data do mestre, e data do desencarne, 30 de março de 1925, né? Faleceu com 64 anos. São poucos anos para o tamanho da obra que ele deixou, né?
Tem trabalhos quase em todos os campos da ciência e da espiritualidade. Foi membro da teosofia, da FRA, fundou ele próprio a antroposofia, a medicina antroposófica, a agricultura, a biodinâmica, pedagogia Waldorf, que a gente encontra aqui em escolas, né? E todo esse cabedal, todo esse arquivo, toda essa sabedoria está todinha mantida e está ao alcance de todos, num site que deixei escritinho aí, podem ver aí o www.rsarchive.com, está lá, à disposição. Está em inglês, mas uma vez identificado o que vocês querem, a palestra que vocês querem, o Google traduz para você instantaneamente. Então, procurem sempre as obras através do código GA, GA112, GA130, GA103, enfim, lá tem uma lista de todos os GAs, de todas as obras de Steiner, dentro dos mais diversos assuntos. Steiner também precedeu o Iracocha na direção da FRA, da Alemanha, né? Então, é um mestre que está muito ligado à nossa FRA. Tá? Nesse estudo que estamos aqui apresentando, a obra do Steiner, é o Evangelho segundo São João. Código lá do trabalho dele é o GA112. É uma palestra, uma série de palestras que foram proferidas na cidade de Kassel, na Alemanha, sobre esse tema, o Evangelho segundo São João. Depois tem uma outra, que é o GA103, que são palestras que foram proferidas na cidade de Hamburgo, sempre para um público selecionado. Sempre para um público selecionado, que estava já preparado para escutar as suas palavras, né, para ter um perfeito entendimento. Também ele tem palestras segundo o Evangelho de Lucas, segundo o Evangelho de Marcos e também de Mateus. Não economizem nas práticas para que seu entendimento possa ser ampliado, ou seja, para entender as palavras que estão lá veladas, nós temos que ter a nossa vibração aumentada. Por isso que nós não podemos economizar nas práticas. Abusem das práticas da respiração, da meditação, das leituras, de tudo, porque é uma forma de aumentar a vibração. Aumentando a vibração, aumenta a expansão da nossa consciência e a gente pode entender o que está escrito lá nas linhas, né? Nos livros. As suas revelações nesse trabalho sobre os versículos da Bíblia e fatos que são relatados na Bíblia nos aproximam dos mistérios gnósticos que hoje vemos em nossos rituais da missa gnóstica e outros rituais aí na FRA. Né? Para isso, nós precisamos ler as obras dos mestres, e aí eu não me refiro só do mestre Steiner, mas do mestre Wiracocha, do mestre Adum, do mestre que estão todos aí já em volta da FRA. É nada melhor do que ver da boca dos próprios mestres os seus ensinamentos. Né? E isso pode acontecer quando você senta lá com o livro na mão, né, para ler a obra do mestre. Ele vai se sentar ao seu lado e vai ditar para você aquilo que ele escreveu. Wiracocha, Steiner, Adum, Heindel, Saint-Germain e outros. Né? Sente-se com o livro na mão e o mestre se sentará ao seu lado. Bom, então vamos já iniciar o nosso assunto, que, como eu falei, pode ser um pouquinho mais extenso hoje, né? Mas se precisar ficar uns 5, 10 minutos a mais, eu peço a compreensão de vocês. Se tiver alguma dúvida relacionada ao assunto, por favor, se identifiquem, falem, ou deixem para o final, como vocês acharem melhor, tá? Porque é motivo para muitas dúvidas, a gente sabe disso. E a gente vai tirar à medida que essas dúvidas acontecerem. Então, nas definições,
é sempre bom a gente definir o que nós vamos falar. E de cara eu já digo para vocês, quando a gente vai no dicionário, quando a gente pede o auxílio do dicionário para ver as definições, ou seja, a origem da palavra, como bem ensina Viracocha, as palavras têm um motivo, Platão já falava, as palavras têm uma forma, elas foram feitas para uma determinada situação. Então, a gente espera encontrar isso nos dicionários. Hoje, os dicionários não falam mais nada. Eles tiraram todas as definições possíveis, todos os conceitos ocultos possíveis. Então, o que a gente acha são definições já que a gente tinha e também pedindo ajuda para a IA, inteligência artificial, que também está à mão de todos aí, que ela nos ajude também com uma extensão da definição. Então, batismo, né? O dicionário diz o seguinte: relativo à prática ritual de lavagem. Veja, um batismo relativo à prática do ritual de lavagem. Prestem atenção nas palavras, porque nós vamos se referir a elas lá no futuro, lá no decorrer da nossa palestra. Então, uma lavagem, esse ritual que é presente em diversas religiões, com a finalidade de purificação ou de iniciação. A palavra-chave aqui, ablução, imersão completa de um corpo em um tanque. Prestem atenção. Ablução, imersão completa em um tanque. Guardem essa definição, depois nós vamos voltar a ela aí. Então, todo o resto aí, o sentido de ablução, imersão, batismo, sacramento, ou seja, aí vem todas as outras definições que estão mais enquadradas dentro do sentido religioso do cristianismo. Né? Por último, aqui a Helena Petrovna Blavatsky, que define que se trata de um rito de purificação, celebrado durante as iniciações nos tanques sagrados da Índia, que são idênticos aos praticados por João, o Batista, e também pelos discípulos e seguidores que não eram cristãos. Vamos ficar com essa definição, rito de purificação, né, nos tanques sagrados da Índia, são idênticos ao praticados por João Batista e também pelos discípulos e seguidores que não eram cristãos. Helena Blavatsky que nos deixa isso. Uma outra definição, também interessante, iniciação, nós fomos buscar lá da nossa palestra de iniciação, que já fizemos, né? Nós ficamos com essa definição que eu achei a mais adequada, né? Que é, afinal, a iniciação. Isso foi na nossa segunda palestra de iniciação. A iniciação, em seus diversos graus, é a busca gradativa do conhecimento que o levará a vivenciar a verdade espiritual. Essa definição foi deixada pelo nosso querido irmão Alceu Leal, da Frade São Paulo. Outras definições que podem ser encontradas nos dicionários: a prática da iniciação ou admissão aos sagrados mistérios ensinados pelos hierofontes ou sábios, sacerdotes, nos templos. Dos templos é uma das mais antigas, tá? Essa prática da iniciativa. Nós vamos citar aqui muitas delas. Ao longo de toda a existência do homem. E de quando é que o homem começou a existir? Nós vamos ver aqui. Né? Então, sempre houve um interesse dos líderes, dos condutores espirituais aqui do nosso planeta em ensinar a sabedoria para os seres, para que eles pudessem, então, serem despertados, para eles conhecessem o mundo espiritual e assim poder levar outras pessoas. Fazer aquilo que nós falamos aqui. Quando um descobre uma verdade, os outros, então, também são avisados. Lembra do Platão, lá, quando aquele cara saiu fora da caverna? Ele descobriu lá o mundo das ideias, o mundo do sol, aí voltou lá dentro para avisar os outros. Tá certo que os outros não queriam escutar, mas ele sentiu isso do coração, não é? É essa a ideia, né? As iniciações mostram o nível de expansão alcançado pelas nossas consciências.
Alcançado um determinado nível, o ser pode ser introduzido a um nível maior, que o capacitará a prosseguir nos seus estudos, que são os graus da iniciação, muito comum nas escolas iniciáticas, tá? Então, você tem vários graus de iniciação. E não é somente uma cerimônia, não é somente um início, mas é uma coisa mais profunda, mais oculta, né? Então, aqui eu vou querer fazer uma localização no tempo e no espaço. Vocês já viram que eu mostrei essas figurinhas aí, eu gosto muito delas, porque elas nos dão uma situação boa para saber onde que nós estamos, né? Nós estamos aqui, você vai falar o nosso endereço aí, posição evolucional da humanidade. Nós, seres humanos, estamos aqui vivenciando o quarto dia cósmico, que é o dia no planeta Terra, né? Estamos aqui, deixa eu pegar uma caneta. Onde que eu pego uma caneta? Aqui. Então, aqui nós estamos aqui na Terra. Essa é o globo da Terra, né? O globo que é o conhecido quarto dia cósmico, o quarto período de evolução da Terra. E esse período está dividido em 7 outros subperíodos, que são chamados de raças: A, B, C, D, E, raça polar, hiperbórea, lemuriana, atlântica, e nós estamos aqui na quinta raça ária. A quinta raça ária está aqui também dividida por 7 outras subdivisões, chamadas 5 sub-raças. E aqui eu dei um destaque para a raça Atlante. O globo D é a raça Atlante. A raça Atlante também 7 subdivisões com 7 sub-raças. Então, vocês vejam que o homem, praticamente, ele começou a sua evolução consciente na época Atlante, né? Passando pela sub-raça Mual, Clavatli, Tolteca, Turânia, Semita, que é a quinta raça Atlante, Acade e Mongol, e depois, então, todos vão para a primeira raça da quinta raça. Então, nós vamos mostrar isso linearmente, que fica mais fácil de entender. Então, vocês vejam que a sequência da evolução do homem passa por tudo isso. Antiguidade. Passa por um início e passa por diversos estágios de estudos, de aprendizagem. Aqui, na raça ária, onde nós estamos aqui na quinta sub-raça chamada anglo-saxônica, aqui onde nós estamos, ó. É aqui onde nós estamos. Ainda faltam 2 sub-raças ainda para serem cumpridas nesse dia cósmico, até nós passarmos para a outra. Então, vocês vejam que é muito importante a gente se situar no tempo e no espaço. Uma outra forma que eu achei aqui para mostrar para vocês vão me perdoar, eu posso passar esse gráfico aqui para vocês estudarem, mas isso daí não sai da minha cabeça. É que o homem, no início, aqui nós temos a vermelhinha, que é referente à raça lemuriana, esses 7 colunas aqui é a raça atlântica, os azuis são as raças que nós estamos agora, e o verde é a raça birmânica, a futura raça, né? Então, aqui, o homem começa, aqui no período Atlante, que é o amarelo, com um nível de autoconsciência zerado. Ele não tem nenhuma autoconsciência, mas tem uma clarividência altíssima. Aqui, ó, o azul, a linha azul é clarividência. Clarividência que vai caindo ao longo do tempo, né? E aqui uma autoconsciência que tende a subir aqui. Então, o objetivo do homem é chegar ao final
dessa raça amarela que é Atlântica e da raça ária como a clarividência autoconsciente. Clarividência consciente. Ou seja, ele tem que estar consciente dos poderes, consciente do que ele vai ver, por que ele está vendo. Né? Também aqui nós dissemos, nós estamos aqui na quinta raça, né, da raça ária, na quinta raça da raça ária aqui, ó. A quinta sub-raça da raça ária. Né? Então, nós estamos com um nível de clarividência muito baixo, né? Você vê pela posição das pessoas, né? Difícil achar alguém clarividente, né? Existem, poucos, mas tem. E o nível de autoconsciência já no nível bastante razoável, né? Hoje, muitas pessoas sabem que é preciso procurar o caminho da espiritualidade, porque os outros caminhos que nós já passamos não surtiram os efeitos necessários. Para isso, nós passamos muitas vidas. Tudo isso está na nossa bagagem. Então, nós hoje temos ciência de que nós precisamos procurar esse caminho. Também não somos muitos, porém, a nossa massa crítica está chegando num ponto que não vai dar para retornar. Ok? Vocês verem pela própria situação da humanidade neste momento. Né? Vocês podem fazer análise vocês mesmos pela própria situação da humanidade neste momento. Desde a raça-mãe Atlante, que é esse gráficozinho amarelo aí, o homem já era submetido ao processo de batismo pelos líderes espirituais. Motivo? O ataque das forças das trevas. Seres arimânicos, luciféricos, ou aqueles que são conhecidos na tradição gnóstica por arconte. Mesmo naquela época, havia seres que não queriam a nossa evolução. Até hoje. Muita gente coloca muitas pedras quando você fala, olha, eu quero evoluir, eu quero... Eles estão só de olho, principalmente naqueles que estão mais adiantados, próximos de uma realização muito maior. Né? Aqueles que estão dormindo, aqueles que estão ali numa letargia, sabe? Esses daí eles não têm muita intenção, não. Esses daí eles deixam viver a vida deles porque eles não vão causar mal nenhum. A clarividência alta, mas sem consciência dessa faculdade. Tá? Isso não adianta nada. Tá? Os humanos viam e viviam com os mestres espirituais. Isso era a situação lá na Lemúria, no começo da raça atlântica, aqui, ó, bem no alto dessa linha azul. Né? Essa é a clarividência alta, aqui, ó. Clarividência, mas sem consciência. Nós vamos ver aqui como é que eram as pessoas, vocês vão ver, eles não tinham consciência disso. Eles viviam com os mestres, viviam os mundos espirituais, mas não tinham consciência. Essa que é a mensagem que a gente precisa deixar. Eles viviam com os mestres, mas não tinham consciência. Então, naquela época, os processos de batismos eram coordenados e controlados e aplicados pelos líderes espirituais, né? E se iniciam na Atlântida, para desenvolver a autoconsciência humana. Mas, à medida que essa autoconsciência cresce, desce a capacidade de clarividência, uma tendência, né? Uma tendência que essa clarividência venha a ser somente incorporada à nossa estrutura lá, logo aí na frente. É trabalho nosso fazer isso, né? Lá na época área, né? No final da época área aqui, ó. Bem onde a gente está aqui, faltando 2 ou 3 aqui, ó. Essa aqui é a clarividência que nós vamos ter que alcançar. Ok? Depois nós vamos ver uma posição um pouquinho melhor desse gráfico, aí vai ficar melhor a nossa análise. Muito bem. Então, na explicação do gráfico, aqueles seres que viviam na Atlântida, deveriam passar do estágio de clarividência obscura para uma clarividência consciente.
E, para isso, evoluir a sua autoconsciência, a consciência do eu. Ele podia, né? Ele teria que olhar e falar, este sou eu, o eu. Mas ele não reconhecia isso, como os animais. Né? Os animais não têm consciência. Mas lá no começo da época Atlântida, eles apenas tinham desabrochado. Consciência da sua identidade divina, consciência de saber que eu sou Deus, eu e o Pai somos um. E isso eles não tinham. Hoje muita gente não tem também, mas fazer o quê? Então esse é o drama, né? Por que o homem precisava conhecer os mundos espirituais? Antes de responder a pergunta, vamos conhecer como é que era a constituição desse corpo do homem atlântico, como é que ele era, né? Então, o ambiente lá na Atlântida, ele era mais ou menos o seguinte, vocês usem a sua imaginação para vislumbrar isso. A consciência humana se inicia na antiga Atlântida, manifestada como uma clarividência obscura. Corpos físicos macios, flexíveis, como se fossem corpos de águas vivas, gelatinosas e transparentes. Tinham o poder da visualização dos seres espirituais, tinham o poder da visualização da aura dos objetos, plantas, as auras das flores, etc. O ambiente onde viviam os humanos tinha uma umidade muito alta. Tá, daqui a pouquinho eu volto. Obrigada. Uma umidade muito alta, neblina o tempo todo. Imaginem hoje vocês uma situação onde a cidade fica sobre umidade alta, ou seja, chuva quase direto, neblina o tempo todo. Corpos gelatinosos, né? E uma comunicação subconsciente, ou seja, por proximidade, ou seja, você chegava perto da outra pessoa, você sabia já o que ela estava pensando, ou você já sabia o que ela iria lhe transmitir, somente por proximidade. Isso chamava também, tinha uma imitação facilmente induzida. Se você queria saber por que o outro fazia daquele jeito, você chegava perto dele e você já recebia as condições que o outro tinha para você poder fazer igual, né? Isso daí é só similar hoje ao Bluetooth dos nossos aparelhos, né? Você chega perto e já pega toda a interferência, mas antes era subconsciente. E uma característica muito interessante, a união entre o corpo físico e o etérico não era muito firme. A união entre o corpo físico e o corpo etérico não eram muito firmes. Já já nós vamos ver o que é isso. Então, com isso, o homem sofria o ataque das trevas. Os seres das trevas, os seres superiores e os seres inferiores, eram os dois que estavam lá, levando a sua influência aos homens. Influência dos seres espirituais inferiores, que eram seres luciféricos e arimânicos, que já naquela época marcavam seu cartão, e os seres espirituais superiores, que também estavam sempre dispostos a auxiliar os seres que tinham vontade de progredir espiritualmente. Os seres das trevas, que deveriam auxiliar os humanos a desenvolverem a sua parte relativa ao ego, a sua estrutura, a sua individualidade, né? Foram indicados, mas estavam atrasados na sua evolução. Então, eles foram indicados, mas estavam atrasados na evolução. Em vez disso, conduziram o homem erradamente, concentraram no corpo astral do homem suas instruções, deixando os corpos superiores. Então, eles tinham que auxiliar o homem a desenvolver o seu ego, os corpos mais sutis ali. Mas, como eles estavam atrasados, o que eles fizeram? Concentraram as suas
instruções no desenvolvimento do astral. Então, os homens não tinham a consciência dos seres, dos seus corpos superiores. Então, isso já acontecia na Atlântida. Isso já acontecia na Atlântida, ou seja, eles estavam lá e os seres, vamos dizer assim, aqueles seres que você não espera nunca que eles vão estar aí colocando uma pedra no seu caminho, já estavam lá. E desenvolveram os humanos capacidades ou potencialidades que os prejudicam até hoje. Né? Capacidade para o mal. Ou seja, colocaram eles naquilo que chamam de dualidade, né? Em vez de levá-los para a unidade. Tinha também os mestres que iriam auxiliar os seres, que serão os líderes espirituais. Os líderes espirituais provinham de outros planetas. Eram seres que se doavam para poder lá e conduzir aqueles seres que acabavam de chegar, né? Que receberam os corpos humanos aí há muito pouco tempo, né? E tinham como objetivo auxiliar a humanidade a alcançar a sabedoria necessária. Então, esses líderes espirituais vinham de Marte, Júpiter e Vênus, e estavam ligados a espíritos protetores dos seus planetas. Por isso que os seres espirituais inferiores não os atingiam. Eles sabiam como se proteger desses seres espirituais inferiores, luciféricos e arimânicos. Então, eles conduziam os homens para agir da mesma forma, né? Agiam orientando os seres humanos, né? Após eles combaterem a ação dos seres luciféricos em seus próprios corpos astrais, e com isso atingiram altos graus de clarividência. E são os líderes. Então, o líder, para ele se capacitar a ajudar os humanos, ele devia praticar o autoconhecimento e se proteger das influências luciféricas, luciferinas. Então, vejam, resumindo esse slide, os homens estavam lá sob a influência dos seres espirituais inferiores, aqueles seres luciféricos e animais, mas tinham também influência dos seres espirituais superiores, que ficavam sem muito o que fazer, porque os seres luciféricos aí praticamente estragavam o trabalho que eles faziam. Nós vamos ver aí para frente aí já. Vamos dar uma ideia de quem eram esses seres aí, que a gente chama de luciféricos e mefistofélicos, né? Aí vocês têm uma foto de uma visão clarividente de Delacroix. Delacroix, um grande pintor francês, né? Ele, com base no poema Fausto, no escrito de Goethe, ele, então, desenhou ou criou essa figura aí que ele chamou de Mefistófeles, que é um ser luciférico, arimânico, né? No poema Fausto, quando vê o ser na sua frente, pergunta: qual é o seu nome? E Mefistófeles fala: um espírito de negação, uma força que, mesmo o mal planejando, para o bem está trabalhando. Veja, essa é uma definição que a gente já viu por bastante oportunidade, entendeu? Que, mesmo fazendo o mal, eles traziam o bem para essas pessoas. Para fazer jus àquele ditado: não há mal que não seja para bem, né? Se não fosse o mal, ninguém chegaria no bem. Ou seja, você precisa estar sendo maltratada para procurar uma solução para os seus problemas. Essa daí é um ser espiritual inferior, arimânico, diante da visão clarividente de Rudolf Steiner, que ele mesmo o esculpiu, né? Ele o esculpiu, essa figura aí, né? E na visão gnóstica, nós vamos ter o quê? Os arcontes, né?
Os arcontes, que são nossos conhecidos lá do gnosticismo, seres espirituais inferiores travam uma batalha contínua com os seres espirituais superiores pela posse das partículas divinas do homem, né? Um queria que as partículas divinas fossem voltadas para o bem, e os outros não queriam que as partículas divinas do homem fossem voltadas para o bem. Eles queriam que eles ficassem ali, né? Nem para cima, nem para baixo. E ainda, esses seres criam diversos mecanismos para o aprisionamento do homem, dificultando sua fuga dessa pseudo-prisão que eles criaram. Então, essa era a situação do homem lá, no começo, na Atlântida, e no final do período pós-atlântico, né? Até que, então, Cristo é enviado para salvar a humanidade, fazendo com que as pessoas se recordem de suas origens celestiais. Mas, desde o começo, o objetivo é fazer com que as pessoas despertem, se lembrem de sua origem celestial, né? Vamos lá. Então, a influência dos seres dos reinos espirituais superiores, eles agiam nos seres, ativando os laços de consanguinidade e de hereditariedade. Para aqueles que possuíam essa consanguinidade, eles agiam, despertavam essa consanguinidade, né? E esses seres superiores eram quem? Eram seres que estavam à frente da escala evolutiva dos próprios homens, né? Os tronos, as potestades, os principados, os arqueus, os arcanjos, os anjos. Em contrapartida, nós tínhamos os seres espirituais inferiores, luciféricos e arimânicos. Eles desfaziam o trabalho que os seres superiores tinham feito, separavam aquelas ligações de sangue, dividiam as consciências, promoviam a segregação individual, né? E trabalhavam para ser, dessa forma, concentrando toda a ação dos homens voltada para o corpo astral, eles promoviam a aceleração da solidificação dos corpos. Lembra que nós falamos no começo que no começo da Era Atlântica eles viviam um corpo gelatinoso, né? E agora não. Depois da ação dos seres inferiores, esses corpos eles tendiam a se solidificar. E nós vamos ter problema com os corpos solidificados. Isso foi refletido na Bíblia como a queda do homem. E para que os homens precisavam conhecer os mundos espirituais? Para quê? Para que eles pudessem sair da condição em que se encontravam de total domínio dos seres inferiores. E isso só poderia ocorrer se vislumbrassem os mundos espirituais. E, principalmente, para conhecerem a sua herança divina, para saberem que nós não somos daqui, nós somente estamos aqui, né? Para saberem que eles não são deste mundo, mas só estão neste mundo, num processo de aprendizagem, para que a mônada que os mantém consiga virtudes. Ok? Então, essas forças, né, que prejudicavam o homem, que colocavam uma pedra no caminho, ou seja, que obstruíam o progresso dos homens, estão ativas até hoje, a quinta época terrestre, na nossa época ária. Até os nossos dias. Então, nós não somos muito diferentes dos homens que viviam naquelas épocas. A gente sofre da mesma forma. Eles colocaram outras formas de obstruir essa nossa visão dos mundos espirituais superiores.
desenvolviam as potencialidades para o mal e para os pecados, separavam as ligações de sangue, promoviam a quebra de ligações sanguíneas, dividiam as consciências, enfim, esse era o trabalho deles, até hoje. Bom, e nesse ambiente, nós vamos falar da primeiro batismo, a iniciação atlântica. O objetivo era apresentar o mundo espiritual aos neófitos estudantes, para que eles se recordassem da sua origem divina, né? Porque eles não sabiam que eles tinham lá gente que estava prejudicando a sua evolução. Goethe, né, quando conheceu essa parte, ele deixou a seguinte afirmação: o homem nunca percebe aqueles que o trazem pelo colarinho. Hoje, nós não percebemos o diabo que estava logo atrás da gente. Até hoje, nós percebemos aquilo que é trabalho desses seres arimânicos em nós. Nós não sabemos até hoje. Ninguém sabe disso até hoje. Paulo, na sua epístola aos Coríntios, já deixou lá: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Sim, nós sabemos. Mas quantos sabem? Então, o batismo na iniciação atlântica, os mestres utilizavam aquela faculdade imitativa que nós dissemos que eles têm no início, né? Uma faculdade imitativa que era só as pessoas se aproximarem do mestre e o mestre, então, concentrava nas instruções que precisam ser passadas para ele, que já era passada por osmose, né? Dependia somente da vontade do líder. Era só a sabedoria do mestre que passaria para o discípulo, né? Então, somente aquela convivência do neófito com o discípulo, né? O discípulo instintamente fazia tudo como o mestre fazia. Pensava e recebia do mestre aquilo que ele devia receber para a sua mente. Então, as influências passavam por osmose ao candidato. Uma simples visão de um iniciado, de um líder, sobre um candidato era suficiente para iniciar uma vibração simpática na alma do neófito, né? Os neófitos, então, recebiam as instruções ou visões, né, por assimilação provocada pela simples presença deles junto aos líderes, né, por osmose. Então, os neófitos veriam o mundo espiritual através da clarividência de seus mestres, né? Essa era a primeira iniciação, batismo atlântico. Por que isso era possível? Veja, o corpo físico e o corpo etérico, né, que eles já possuíam, tinham uma união muito fraca, ou seja, era fácil do mestre deslocar um pouquinho o corpo etérico e imprimir ali a sua sabedoria. Você fala, como é que isso é feito? Tinha método. Tinha método. Na segunda iniciação atlântica, no processo de batismo atlântico, pela segunda oportunidade, a segunda iniciação atlântica, essa ligação de corpo físico e corpo etérico, ela ainda não era muito firme, né? Ela ainda não era muito firme. Era possível separar o corpo etérico, né? Puxar ali uma parte do corpo etérico, né? E imprimir nele aquilo que precisava ser impresso. A visão clarividente do mestre dos mundos passa por neófito. Vocês falam, que loucura! Exatamente. Tudo isso é possível. Hoje, nós não podemos separar o nosso corpo etérico do nosso corpo, porque é morte certa. Né? É morte certa. Mas enquanto o corpo etérico tinha uma ligação fraca, era possível. E os mestres que provinham de outros mundos tinham essa sabedoria. Eles tinham essa técnica. Nessa parte,
o Steiner é muito claro, ele fala assim, não nos foi indicado qual era a técnica que eles usavam. Ele é muito sincero, né? Então, o professor, condutor, mestre, hierofonte, o nome que nós deixamos dar, poderia retirar, ou seja, deslocar facilmente o corpo etérico do aluno, e então o aluno podia ver o que o mestre via. E devido a essa conexão frouxa entre o corpo físico e o etérico, a visão clarividente do mestre passa para o discípulo. Então, o neófito recebia a visão dos mundos espirituais que eram vistos e experienciados pelos seus líderes. E uma vez que eles já tenham visto a visão espiritual, o que acontecia? Eles, então, eram mais um a proclamar essa visão espiritual para todos os seus semelhantes. Era mais um nessa batalha aí para tirar os seres das trevas, né? Bom, essa foi a segunda iniciação atlântica, ou seja, esse processo ele só progrediu esse pouco, porque o que acontecia? O corpo físico e o corpo etérico do homem vão se solidificando e isso vai estreitando cada vez mais essa união entre o corpo físico e o corpo etérico. Então, na primeira iniciação, o batismo pós-Atlante, né? Ou seja, chegou uma época que a Atlântida ela terminou, ela afundou, houve um cataclismo na Atlântida, aproximadamente há uns 12 mil anos atrás, mais ou menos, conforme diz Platão, que Poseidônis afundou há 5 mil anos atrás, aproximadamente, como Platão viveu há uns 4 mil anos atrás, 3 mil. Então, você vai fazendo aí uma matemática. As datas não são muito certas, né, nesses assuntos. Não são. Mas a gente vai ter uma ideia, né? Se foi há 12 mil anos atrás que a Atlântica, que a Poseidones, a última ilha, afundou, então nós vamos considerar para o nosso estudo. O continente da Atlântica desapareceu. Com isso, todos foram transferidos para as terras que então que emergiram das águas, né? E nesse meio tempo, a união entre o corpo etérico e o corpo astral, etérico e físico, se tornou mais firme. Então, aquele método anterior que era utilizado lá no período Atlante já não era mais possível de aplicar. A separação dos dois corpos somente pela ação da vontade do mestre já não era mais possível. Então, nesse período da Atlântida, foram criadas escolas de mistérios. Aqueles mesmos seres que vinham de outros planetas, então criaram lá escolas, ou chamados de oráculos atlantes, né? Onde eles, quem era de Vênus, ensinava o ensinamento de Vênus, quem era de Júpiter, ensinava de Júpiter, quem era de Mercúrio, Apolo, e esses templos eram todos templos desses seres que provinham de outros planetas, né? Chamados templos de iniciação, escolas de mistério, como é hoje. Então, eles ministravam um treinamento severo para moldar o pensamento e os sentimentos de forma a se aplicarem aos eventos do mundo visível e espiritual. Então, essas escolas tinham o objetivo de preparar o pensamento, o sentimento, ou seja, trabalharem nos corpos mais, seus corpos aí, etérico, astral, melhorando o pensamento, melhorando o sentimento, né? Como nós fazemos hoje. Os ensinamentos eram antroposofia, teologia, ou seja, isso do que esses homens, mas é o mesmo ensinamento. Ensinamentos ocultos, gnosticismos, regras rígidas, divididas em graus, né? Através de ideias, conceitos, sentimentos, práticas, sensações que eles obtinham referente ao mundo espiritual, eram implantados no nosso corpo astral. Então, quer dizer, eles trabalhavam o corpo astral dele com os trabalhos, com as práticas que eles faziam, exatamente como hoje. Se nós, nós não podemos economizar nas práticas. É elas que vão fazer. Por quê? Vejam, por quê? Porque os ensinamentos benevolentes,
eles provêm de uma fonte divina. Então, eles se contrapunham aos ensinamentos maléficos que eram dados pelos arcontes. Então, eles teriam muito mais poder de levar as pessoas a ter um aumento na sua vibração, né? Porque todo ensinamento que provém dos mundos superiores não provém do mundo ao qual Lúcifer, né, que deseja outro tipo de ensinamento seja implantado nos homens. Então, os arcontes queriam outro ensinamento implantado nos homens. Que nem hoje, eles colocam uma venda nos nossos olhos para que nós não nos voltemos à espiritualidade, ou não? Essa que é a realidade da maioria da população. Mas esse processo tinha um final. No final, quando o homem estava preparado, com a sua vibração lá em cima, depois de ter trabalhado práticas e visualizações e mentalizações, enfim, tudo aquilo que a gente conhece, o neófito devia ser guiado para uma visão independente, onde ele próprio deveria ver o mundo espiritual. Isso implicava em refletir no corpo etérico tudo o que estava acumulado no seu corpo astral. Isso ocorria por meio da prática da experimentação dos ensinamentos tão intensamente que influencia até o nosso corpo etérico. Então, veja, meus irmãos, olha, no primeiro momento da época pós-Atlântica, esse era o método. Vocês falam, mas como é que isso era feito? Naturalmente. Quando uma pessoa coloca uma ideia dentro de si e vivencia aquela ideia, ela muda. Ela muda completamente, quer dizer que ela vai imprimindo devagarzinho no seu corpo etérico o seu modo de vida. E o corpo físico atende. Então, essa é a metamorfose que a gente tem que fazer, né? Então, esse era o projeto, a primeira iniciação pós-Atlante. Então, tudo isso aí que nós já falamos, que o ensinamento era para combater a influência do espírito inferiores, nosso corpo astral, e a visão independente do corpo astral, que é o que o discípulo iria correr. Então, vamos pular para a segunda iniciação pós-Atlante, onde, lógico, o corpo físico estava lá bem coladinho com o corpo etérico, não dava mais para fazer aquele tipo de batismo anterior. Então, o batismo, segundo a iniciação pós-Atlântica, era um método que tinha sido, ele era utilizado pelos hindus, persas e egípcios. Na escala lá, nós vamos ver onde ficavam os hindus, os persas e os egípcios. Então, o método utilizado por essas comunidades era o seguinte, ó, preparação do aluno por longo tempo, através de meditações, exercícios para desenvolver a concentração interna, né? Preparando para tornar o corpo astral em todos os aspectos como um cidadão dos mundos espirituais. Então, depois disso, induzir o neófito a um estado de quase morte por 3 dias e meio. Nesse estado, ele era colocado em uma caixa ou mesmo amarrado a uma espécie de cruz. Veja, o que é a experiência de quase morte? Todos vocês já ouviram falar? Experiência de quase morte é aquela que ocorre com as pessoas quando elas recebem um choque, né, ou um afogamento, elas, por algum tempo, elas têm aquela sensação que estão, sabe, andando por um tubo, aquelas coisas, toda essa experiência de quase morte, e depois elas retornam. Né? Então, aqui, o condutor, né, promovia um estado naquele estudante que ele deveria ficar como uma experiência de quase morte por 3 dias e meio. Né? E nesse período,
o candidato ainda perambula pelos mundos espirituais onde os seres superiores habitam, né? Então, dessa forma, afastado o corpo físico do etérico, através da experiência de quase morte, esse poderia ser impresso tudo o que havia visto e vivenciado no mundo astral. Então, mais uma vez, o etérico vai lá junto com o astral e vivencia o mundo espiritual e imprime no etérico, e o etérico volta para o corpo físico, e aí sim, a memória do corpo físico, que é comandada pelo etérico, você recebe tudo o que ele tinha visto, é o processo que utilizaram a iniciação pós-Atlante. Para terminar, o mestre chamava o aluno, olha, desperte, volte, pode voltar. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, depois que terminar a palestra, a gente vai. No final, o Hierofonte chama de volta, despertando-o, e o candidato acorda possuidor de todo o conhecimento do mundo espiritual. Agora, ele poderia ver o mundo espiritual e proclamar as suas verdades a seus semelhantes, que ainda não estavam prontos para visualizá-lo. Ele podia comentar, poderia instruir, né? Como nós tivemos a nossa instrução através dos que tiveram essa mesma experiência, né? Dessa forma, o candidato iniciante pode proclamar as verdades do mundo espiritual aos seus semelhantes. Esse era o objetivo principal, despertar os demais, levar a mensagem de que não eram deste mundo e só estavam aqui para vivenciar a materialidade. Bom, nós falamos de dois processos, de duas iniciações na Atlântida e de duas iniciações pós-Atlântida. Vamos só dar uma olhada aqui na nossa configuraçãozinha temporal de novo aqui, só para a gente ver onde é que nós estamos. Então, aqui, nós vamos ver que qual que é a missão da Terra, né? Tudo isso acontece aqui dentro desse globinho aqui, ó, né? Tudo isso acontece dentro desse globinho aqui, ó, dentro dessa e dessa divisão aqui. Então, o homem desceu aqui, ele começou bem aqui o seu trabalho, passou pelo antigo Saturno, antigo Sol, antiga Lua, chegou aqui no período terrestre. E aqui ele tem que desenvolver a consciência, não tem jeito, ele tem que superar o mundo da materialidade através da elevação da sua consciência, né? Então, vamos dizer, ele fez uma descendente aqui, até onde o plano aqui está no nível mais inferior possível, para depois começar um outro, que vai tomar aqui a ascensão final. Então, aqui na Terra, né, nós já vimos aqui, a Terra tem todas essas áreas aqui, as sub-raças aqui, polar, adâmica, hiperbórea, o B é hiperbórea, o C Atlântis, E área. Então, todas as coisas vão acontecer aqui entre essas duas raças aqui, Atlante e a área. É nela que está acontecendo tudo isso. Olha, lembra que nós temos mais duas ainda para seguir, hein? Nós temos mais duas ainda para seguir, para nós terminarmos o nosso trabalho relativo a esse quarto dia cósmico aqui. Então, a missão da Terra, a missão do quarto dia cósmico chamado Terra, é manter o homem afeiçoado às forças da Terra e conquistar o plano físico. Lembra aquilo que nós vimos lá dos arcontes? Eles estão ali para dificultar a sua ascensão espiritual, mas eles mantêm os homens aqui no plano físico, e é isso que o homem tem que superar, ele tem que conquistar, né? Ele tem que desenvolver a força para conquistar isso aí. Então, aqui nós vamos ver aqui, de uma outra forma, nesse quadrinho. Aqui é a raça Atlântica que chegou até esse ponto, de novo. A raça Atlântica chegou até esse ponto aqui. Depois começou a quinta raça ária, com a civilização hindu, depois a persa, a egípcia, a greco-latina, a anglo-saxônica. Tudo isso são sub-raças da quinta raça ária.
sub-raças da quinta raça ária. Essas são as chamadas civilizações pós-atlânticas. E daqui a pouco nós vamos ver onde nós estamos, hein? Esses processos de batismo, de iniciações, eram utilizados mais intensamente no primeiro período pós-Atlântico, lá na Hindu, na Persa, aí, né? E nos seguintes, mas em forma menor. Né? Essa era a forma, esses eram os métodos. Né? Então, todas essas raças tinham o seu aí Manu, né? O Manu Vaivasvata, enfim, todas elas eram coordenadas por um avatar aí. E nesse outro quadro aqui, nós vamos perceber o seguinte. Nós vamos perceber que a chegada do impulso crístico acontece. Os iniciados, que utilizaram os processos anteriores, podiam ver nas regiões mais elevadas do mundo espiritual e tornar-se cada vez mais raros, porque, devido aos perigos derivados do processo de iniciação, quando se destacava o corpo etéreo. Então, esses iniciados, eles estavam se tornando cada vez mais raros, porque o processo utilizado colocava em risco a vida deles. Então, muito pouco estava sendo feito. Poucos hierofantes tinham os poderes para a realização desse procedimento iniciático de separação dos corpos etéricos. Muito pouco restou. O método precisava ser aperfeiçoado. Sem dúvida. O método precisaria ser aperfeiçoado de maneira a impedir o estágio de fora da consciência, ou seja, tirar a consciência, que nem tirava daquela forma o corpo etérico, né? Causado pelo afastamento do corpo etérico. Mas, para isso, seria necessário a presença do Cristo. Então, o processo tinha que ser feito todo dentro do corpo humano do homem, né? E, para isso, eles sabiam que deveriam ser feito na presença do Cristo. Mas o Cristo não existia até esse ponto. O objetivo do impulso crístico era permitir que o processo de batismo, de iniciação, ocorresse de forma autocontida, todo ele dentro do corpo humano, sem a necessidade de afastamento dos corpos do controle do hierofante. E para conseguir isso, alguém deveria se oferecer em sacrifício para que o próprio espírito crístico pudesse ser recebido em um corpo humano. Então, vejam, meus irmãos, aqui, nós temos aqui que o processo era feito em todas essas sub-raças aqui. Então, desde a raça que nós estamos aqui, até a raça aqui que começou, a raça ária, passaram-se praticamente mais ou menos 12 mil anos. Como eu falei, os números, os tempos não são muito corretos, tá? Mas, veja, se você dividir aqui por cinco regiões, você vai ter uns 20 mil anos, assim, mais ou menos, por raça, mais ou menos. Então, eles sabiam que aqui não dava mais para usar aquele método de separar o corpo etérico, eles precisavam que tudo aquilo fosse contido dentro do corpo humano. Mas, para isso, precisava da presença do crístico. É onde chega o impulso crístico. Então, sabendo disso, chega o Cristo na nossa terra. Né? Bem aqui, nessa região aqui. Aqui chega o Cristo. Né? Nós estamos aqui, o Cristo chegou aqui. Então, vocês vejam, percebam que passou muito tempo até chegar o Cristo. Antes não havia Cristo. Agora, o Cristo chegou há muito pouco tempo, praticamente tudo que a gente sabe sobre Cristo aconteceu nessa quinta sub-raça aqui. Ele chegou aqui na raça greco-latina, sub-raça da quinta área. Percebam como o evento do Cristo é mais
é mais moderno, é mais rápido. Como é que nós vamos falar? É mais recente do que a gente imagina. Está entendendo? Steiner conclui que o cristianismo está apenas começando. Então, com a chegada do Cristo, foi necessária para desenvolver outros métodos de batismo, né? Então, chega o impulso crístico. O objetivo do impulso crístico é permitir que o processo de batismo, de iniciação, ocorra dentro da forma autocontida, ou seja, dentro do corpo, sem separar os corpos. Tá? E esse Cristo se aproximou da Terra, mas não foi de uma vez só, não. Ele já havia dado sinal da sua existência aqui na época persa, com Zoroastro, né? Zoroastro, aqui, na época persa, já tinha visto o Cristo como um grande vulto em volta do sol. Ele via aquilo lá, ele tinha um nome especial para aquilo lá, né? Aqui, na época greco-latina, Moisés também descobriu o Cristo na sarça de Horebe. E assim, a gente foi percebendo que o Cristo estava chegando da terra. E ele vai se concretizar no batismo de Jesus. Então, o Cristo não era como os outros mestres que haviam chegado aqui. Como o Zoroastro, que teve várias encarnações, uma delas na Pérsia. Né? Como Moisés, que teve várias encarnações. Cristo era um ser que estava lá, conhecido por ser o ser do sol, um ser solar. E então ele vem e se incorpora num corpo de humano para poder realizar um batismo, para poder tornar os seres humanos capazes de visualizarem o corpo, o mundo espiritual por si mesmo, por si próprios, né? Por si próprios. Então, isso vai ocorrer no batismo de Jesus no Rio Jordão. Cristo, que inicialmente estava no Sol, né, expandindo sua energia, se aproximou gradativamente da Terra, até ter o seu ponto culminante, quando no batismo se apresenta no corpo de Jesus. Então, esse, meus irmãos, é a conclusão dessa primeira parte, né? Na próxima parte, nós vamos ver o que aconteceu no batismo do Rio Jordão. Nós vamos ver o batismo de Jesus. Né? O processo que o João Batista usava para batizar era totalmente diferente. O batismo de Jesus foi uma coisa totalmente diferente. A ressurreição de Lázaro, o evento da ressurreição de Lázaro, foi também um batismo, uma iniciação feita pelo próprio Cristo. E vamos ver a conclusão desse trabalho, vendo o batismo com fogo e com espírito, a sua diferenciação do batismo com água e do batismo com fogo e com espírito. Por isso, eu precisei desses minutos extras e também dividir essa nossa apresentação em duas. Peço que vocês compreendam. Então, ficamos até o nosso próximo encontro, onde nós vamos dar continuidade nesse tema do batismo. Né? Então, agora, meus irmãos, se tiver algumas dúvidas, por favor, liguem seus microfones. Nós vamos desligar a gravação a partir desse momento. Agradeço a todos.